hora e 49 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Tem aqui uma pergunta do Francisco Pereira, na verdade, pode baixar a musiquinha aí, primo. O Francisco Pereira do Adalberto Aragão está te perguntando o seguinte, pergunte para a entrevistada por que a bibliografia para o mestrado é todo... Vocês têm mestrado? Sim, é pela rede federal. Pela rede federal. Exatamente. Mas quando você fala isso, você quer dizer o quê? Que ele é um padrão nacional. Ele é um padrão nacional. Isso, nós somos uma instituição que oferta o mestrado, mas esse mestrado, que é o Prof.EPT chamado, ele é geral, de todas as unidades da rede federal. Pois o Francisco Pereira está te perguntando, por que a bibliografia para o mestrado nacional Prof.EPT, no entendimento do Francisco, é toda relacionada a autores de esquerda? Aí vem ele. Imagine você passar 2 anos lendo somente bibliografias de esquerda e mesmo sendo capitalista, o Francisco Pereira é um capitalista, tendo que apresentar no final do curso um produto tecnológico baseado em doutrinas de esquerda? E aí? Bom, vamos lá. Bom, o mestrado Prof.EPT, na verdade eu sou da área de sociologia, tá? Me permita um pouquinho também falar sobre isso. Agora então... que o Francisco vai achar que você é de esquerda mesmo. Não, na verdade essa questão dos termos, como diria Leandro Carnal, né, direita e esquerda, na verdade eles passaram por muitas transformações ao longo da história. Uma coisa era ser direita e esquerda na Revolução Francesa, outra coisa era ser direita e esquerda agora. Então, esses conceitos, precisa de uma análise mais profunda. Eu não gosto tanto de rotular, sinceramente, porque passa por compreensões que é necessário mergulhar academicamente para poder defini-las, o que de fato seria esquerda ou direita. Qual é a bibliografia do mestrado? A bibliografia do mestrado é a bibliografia que embasa a política pedagógica, inclusive de criação dos institutos federais. Então, a criação dos institutos federais é para a educação pública, constituída e compreendida como um direito de todas as pessoas, e não um serviço prestado, mas um direito. Inclusiva, ou seja, nós temos um dever com a população, porque oportunizar vagas de cursos não é garantir a igualdade, mas oportunizar com condições, compreendendo que nós temos nossas diferenças e a sociedade precisa olhar para essas diferenças, e aí entra as ações afirmativas. Então, a bibliografia do mestrado ela está alinhada a uma concepção da rede federal. E como eu diria no início, é uma bibliografia padrão da rede, certo? É uma bibliografia padrão. Então, e que não é referenciada por essa na verdade, quando você fala, não tem essa intencionalidade, ela está dentro de um princípio, de um projeto político-pedagógico, inclusive que referencia a rede federal. Então, nesse momento assim de polaridades políticas, eu creio que nós devemos estudar um pouco mais sobre esses conceitos, não nos guiarmos muitas vezes por impressionismos, por falas de redes sociais, precisamos ver academicamente. O nosso mestrado, e quando eu falo nosso é de toda a rede federal, ele tem tido trabalhos brilhantes, brilhantes. Então, se hoje nós estamos com essa bibliografia, porque nós temos um arcabouço de profissionais, um coletivo de profissionais que são referência brasileira em educação, pensando nisso. Professora Paola, olha só, uma observação muito interessante do Gama, morador do Belo Jardim aqui. Dialoga com aquela ideia de oportunidades que você falou. Sim. Bem curtinha. Enem, isso para mim é novo. Para eu fazer o IFAC, está fora da realidade, ele diz. E aí? Olha, esse tema tem sido um tema, e aí de antemão mesmo, né, eu estou na Pró-Reitoria de Ensino nesse momento, né, juntamente com toda a equipe da Pró-Reitora. Nós estamos estudando isso também, isso tem sido pauta na rede federal, inclusive. Tá? Neste momento, e há várias formas de ingresso, né? Antes, por exemplo, nós éramos adeptos do SISU. Se não me falha a memória, até 2018, 2019, nós tínhamos o ingresso via SISU, que é aquele sistema unificado, onde permitia, que é o que o FAC utiliza, as outras universidades utilizam, que permite somente a nota do Enem daquela edição. Nós já tínhamos identificado que isso limitava o nosso público-alvo, né? E dentro da perspectiva de garantir o acesso, nós já fizemos uma mudança para garantir todas as edições do Enem. Mas nós também estamos percebendo, e isso associado a vários fóruns qualificados de discussão
dentro do Brasil, dentro da rede federal, nós já estamos verificando que também esse processo, apesar de toda a ampliação em relação ao SISU, nesse momento, ele também talvez possa estar restringindo outra população, principalmente a população do interior de cidades que não tem a prova do Enem, por exemplo. Então, diante disso, está ocorrendo um estudo, né? Então, hoje, a rede federal ela se debruça sobre esse tema, o IFAC se debruça sobre esse tema e pode, sim, mais adiante, haver mudanças no processo seletivo, tá certo? Então, nós não estamos, é o Gama, né? Gama, nós não estamos alheios a isso não, tá, Gama? Realmente, nós sabemos que dentro do processo, para garantir a acessibilidade, nós somos um país extremamente desigual e com limitações, principalmente no estado do Acre, então, nós estamos observando essas dificuldades para garantir maiores oportunidades para a nossa população. E Gama, rapaz, dá para dar uma teimada a mais. Dá uma teimada. Eu vou dizer por mim mesmo, eu tenho 49 anos e sou estudante de economia da UFAC. Não é fácil não, viu? Mas teimando vai dar certo. Vou repetir a pergunta. O Luiz Carlos, da Vila Acre, está querendo falar com você o seguinte. Professora, boa tarde. Qual o eixo central do IFAC? Ele quer saber. E se também atua na economia solidária e possui cursos tecnológicos. Bom, deixa eu ver se eu entendi primeiro a pergunta. Ele quer saber, não tem eixo central, nós temos diferentes cursos que nós chamamos de vocação tecnológica, tá? Então, diferentes eixos tecnológicos, na verdade, de atuação. Cada campus nosso, nós temos hoje 6 campi, né? 2 em Rio Branco, nós temos um em Chapuri, um em Tarauacá, um em Cruzeiro do Sul e um em Sena. Sendo que o de Chapuri também já está expandindo e através de um centro de referência em Epitaciolândia. Já temos criado um centro de referência em Epitaciolândia. Então, vamos lá. Dentro dessa conjuntura, cada campus nosso tem uma vocação tecnológica e oferta cursos dentro de eixos tecnológicos. Então, em Campus Rio Branco, você vai encontrar cursos de licenciatura, né, da área de educação, tecnólogo em processos escolares, vai encontrar na parte de administração, logística, essa área das ciências sociais aplicadas. No caso das licenciaturas, você vai ter as licenciaturas, e aí sim, da rede federal, em ciências exatas e da natureza, né? Geralmente, então, é biologia, química, matemática, física, vão ser essas licenciaturas que vão ter em todos os nossos campi, e tecnologia no Campus Rio Branco. Tecnologia vai estar presente também em Sena Madureira, por exemplo, que oferta cursos, tanto graduação quanto subsequentes na área de tecnologia, informação e comunicação, na verdade, o nome do eixo, né? Tecnologia para ficar mais acessível. Vai ter licenciatura também lá no campus Sena Madureira e também, por exemplo, o bacharelado em zootecnia, que é da parte de agrárias. Campus Cruzeiro do Sul é um campus predominantemente agrário, então você vai encontrar lá cursos, tanto técnicos de graduação em meio ambiente, agroecologia, recursos pesqueiros. Então, cada campus vai ter uma identidade, entende? Que aí vale a pena verificar qual é a sua área de interesse. Professora, o George Santos está dialogando com essa sua observação aí. Pergunta para a professora se esse ano de 2023 haverá curso de pós-graduação em agricultura familiar. Olha, eu não tenho, George, eu não tenho conhecimento neste momento sobre essa parte de agricultura familiar, porque eu lembro que em 2017, se não me falha a memória, por favor, memória de professor é muito boa, mas a minha, nesse caso, ela está falhando. Então, assim, em 2017, se não me falha a memória, nós fizemos uma especialização em agricultura familiar, inclusive pelo campus avançado, que na época era avançado, Baixada do Sol, hoje só é campus Baixada do Sol. Mas eu não tenho notícia deste momento. Pode ser que tenha, tá? Fico te devendo essa informação, mas é bom dar uma olhada no site também para verificar. O professor Farias está perguntando se é verdade que o IFAC da Baixada da Sobral vai fechar. Porque assim, ó, nós temos um campus que foi criado, avançado, Baixada do Sol, e ele foi utilizado ali naquele prédio, que é o prédio que foi cedido pelo governo, né? Foi um prédio ali utilizado naquele momento para isso, nos serviu muito bem, né? Só que nós também recebemos o prédio, acho que a reitora deve ter falado sobre isso também. Da Escola da Floresta, exatamente, né? A antiga Escola da Floresta, certo? Que já foi verdade, colégio agrícola. Na verdade, antigo colégio agrícola, né? Antigo colégio agrícola, Exato. que agora que foi Escola da Floresta e agora é chamado de Campus Baixada do Sol ou Campus Transacriana, se mudar o nome. Mas lá, então, vai ser a nova sede. Então, não é que o IFAC não vai ter mais o Campus Baixada do Sol. Ele só vai mudar de lugar. Exato, não vai estar na Sobral, mas ganha um espaço
espaço ali, eu nem sei te dizer quantos hectares são nesse momento, mas é um espaço enorme e ali nós vamos ter tanto o curso subsequente quanto o curso superior e também integrado em breve. Então lá a ideia é aquela população daquela circunscrição, nós sabemos que é grande, Transacriana ali tem uma população riquíssima, sim. Então ali, por exemplo, nós vamos ter subsequente em recursos pesqueiros, que já está, tem inclusive vagas abertas nesse edital, né? Nós temos também ali o curso técnico em gestão do agronegócio, que funciona hoje na Sobral e quando for a mudança vai ocorrer também lá. E nós vamos ter também cursos técnicos integrados muito em breve, que já está no plano diretor do estudo. Professora, porque a proposta dos institutos federais, uma das perninhas dos institutos federais dialoga com, digamos, os arranjos produtivos sim. regionais e tudo. Essa perninha fica frágil quando você tem um governo que não opera muito, não executa muito, não apresenta muito? Na verdade, o que acontece? Independe, porque nós temos uma identidade formada, uma identidade pedagógica e uma identidade institucional formada, né? Então, dentro dessa conjuntura, o que direciona o arranjo produtivo local, né? São inúmeros estudos, que não é só de um recorte de um governo, que nós sabemos que um governo tem um recorte ali temporal, né? Mas de característica da região, de estudos, de conversa com a comunidade. Então, até mesmo para definição de cursos, podem ser feitas várias estratégias, entre elas as reuniões coletivas para ouvir a comunidade, as chamadas audiências públicas, né? Que assim foi feito em vários campi, quando da sua criação e definição dos cursos. Então, na verdade, o IFAC, sabendo de sua identidade, aí está a força, né? Nós não somos uma política de governo, somos uma política de Estado, então nós permanecemos e diante disso, o nosso trabalho ele independe. Ele pode se fortalecer em nível nacional, fortalecer ou declinar, mas acabar, não. Comprometer, acabar, não, mas quando você tem um governo estadual, digamos, mais atuante em determinado segmento, ele acaba induzindo, né? Ajuda, sem dúvida. Mas fica difícil mudar a característica de uma região. Ah, não, sem dúvida. Então, sem dúvida. Essa característica da região, por exemplo, ela pauta e ela consolida os eixos tecnológicos e a vocação dos campi. Tem aqui uma pergunta de uma mãe, imagino que seja uma mãe. Como faço para matricular minha filha? Ela está no primeiro ano do ensino médio. Poxa. E aí? Uhum. É porque é o seguinte, o primeiro ano do ensino médio, na verdade, hoje nós não estamos com um edital aberto para ingresso no curso técnico ensino médio integrado, que inclusive é muito procurado, é um curso muito bom. São cursos muito bons, perdão. Então, no primeiro semestre nós tivemos já o ingresso, os meninos estão estudando. E o que ocorre? Como o nosso currículo ele é bem diferente da rede estadual, justamente porque ele tem essa parte técnica profissional associada e integrada, de fato, ao longo do processo formativo, é difícil um estudante, a não ser que ele tenha que ir de novo para o primeiro ano, né? Quando ele já cumpriu o primeiro ano, ingressar no segundo e no terceiro ano, porque realmente criaria um descompasso. Então, quando for estudar o ensino médio no IFAC, entra no primeiro ano do ensino médio. Hoje não estamos com vagas, mas para frente, né, o que pode acontecer é a mãe matricular a filha num curso, filha, né? Matricular a filha num curso técnico após ela terminar o ensino médio. Tá? Mas nessa edição, tá, somente estamos tendo para cursos técnicos subsequentes, tá? Vale dizer. Então, as oportunidades nesse momento, no segundo semestre, para ingresso agora no segundo semestre, são todas para técnico subsequente e graduação, ou seja, para quem já terminou o ensino médio, tá? Mas deixo aí o meu carinho, meu abraço e a dica para quando ela terminar, ela o puder ensino fazer. Médio, né? Exato. A dona Elisângela, do bairro Novo Horizonte, da parte alta da cidade, ela... É bom você explicar de novo aquela questão das cotas, né? Quem tem alguma deficiência pode se inscrever e também o estudante recebe alguma ajuda de custo? Perfeita pergunta, eu gosto muito disso porque a população ela precisa compreender o seu direito como um todo. Então as pessoas, nós temos a nossa reserva de vagas dentro do que a lei pressupõe. Então, todos os estudantes, 50% das nossas vagas, 50% das 40%, elas são destinadas a pessoas que já que cursaram, perdão, o seu ensino médio, por exemplo, em rede pública, certo? Dentre esses percentuais, nós temos um percentual
de vagas destinadas para pessoas com deficiência, certo? Então, esse processo é um processo que garante a vaga para essa pessoa que tem uma necessidade específica. Ela concorre, essa pessoa com deficiência tem lá a vaga, chamada PCD, tem várias vagas, pretos, pardos, etc. E tem a vaga específica para a pessoa com deficiência. Isso também está no site, professora? Está no site, está no edital, e na hora de concorrer, quando você insere lá suas informações na inscrição, vai estar lá, para qual vaga você quer concorrer? Ampla concorrência? Ou você quer concorrer para preto, pardo, indígena? Você quer concorrer para que tipo de vaga? Né? E tem a vaga para a pessoa com deficiência. E a vaga para a pessoa com deficiência, a pessoa diz, ó, eu quero concorrer a esta vaga. Ela concorre. A partir daquele momento, quando chegar o processo da matrícula de comprovação, aí leva-se a documentação que é pedida para comprovar e está tudo ok. Mas isso é super importante. Sobre a questão do auxílio, tá? Também, repito, as instituições públicas no geral, e o IFAC não é diferente disso, nós percebemos e sabemos quem é majoritariamente o nosso público. É aquele público que necessita, que está fazendo um esforço para estudar e que necessita da educação para romper, de repente, o ciclo de pobreza que atravessa gerações. Porque a saída da pessoa pobre é o estudo. É o estudo. Então, quando ele vem para a nossa instituição, ele precisa, inclusive, de ajuda para, às vezes, se deslocar de ônibus da sua casa para lá. Para ajuda para comprar um caderno, uma caneta, para comprar um salgado que seja para comer, uma saltenha, um quibe, né? Para comer ali. Então, nós sabemos disso. Diante disso, nós temos editais dentro do IFAC. A partir do momento que ele ingressa, que se matricula, o estudante que está nessa condição de vulnerabilidade econômica, ele pode concorrer a esses editais. E esses editais, geralmente, nós temos bolsas aí, né? Não sei o valor exato, mas é 400 a média, né, dessas bolsas, cada uma é diferente, ajuda, porque é para essa finalidade. Então, nós temos o chamado auxílio permanência. Então, nós temos uma diretoria específica que trabalha com isso, os campi, cada campus tem o seu núcleo ali de assistência estudantil que presta todo esse apoio ao estudante, e o estudante recebe essa ajuda de custo. Fora isso, programas de monitoria também, que o estudante também pode concorrer e, a partir disso, recebe uma bolsa para auxiliar outros estudantes também. Professora, estão perguntando aqui, a pessoa, enquanto nós estamos conversando aqui, a pessoa entrou lá no site. Eu pediria, primo, se você pudesse colocar de novo, é importante você colocar aí o site do IFAC. Sim. O rapaz está falando aqui que eles pedem uma senha. Que senha é essa, ele está perguntando? Tem alguma senha aqui? Olha, na primeira inscrição, você quando entra, tem lá cadastre-se. Você precisa realizar um cadastro, tá? Esse cadastro, ele serve para quê? Para que depois, quando você volte e queira editar a sua inscrição, você possa fazer. Ou você possa ter uma confirmação, de repente eu coloquei lá uma informação e mudei essa informação, endereço, não sei, enfim, telefone, e-mail, mudou. Então eu entro lá e edito, tá? Mas primeiro tá lá para inscrever-se, faz o cadastro, tá? Quando você faz esse cadastro, você coloca o seu login e a sua senha. Então a senha é você mesmo que coloca, tá? Então a senha você faz lá no momento do seu cadastro, qual é a tua senha. Isso, depois você entra, faz o teu processo de inscrição, completa, né, o teu processo de inscrição, e cada vez que você quiser editar essa informação ou ter acesso ao comprovante de inscrição, enfim, vai estar lá, certo? Mas a senha é feita por você mesmo no momento do cadastro. Professora, a relação dos institutos federais com o Ministério da Educação, como é que está hoje? Deu uma melhorada? Continua a mesma coisa? Que avaliação que a senhora faz? Sim, hoje nós temos uma perspectiva muito favorável em relação a isso, porque cadastre-se. Aí, olha, o vermelho, cadastre-se, viu? Ali vem digite a CPF, digite a senha e entrar se você já tiver feito o cadastro. Já fiz o cadastro, quero entrar para mudar alguma coisa ou para acessar. Isso é uma rotina relativamente, né? Né? Isso. Simples. Cadastre-se. Olha, eu nunca entrei nesse site, vou entrar pela primeira vez, não me inscrevi ainda, cadastre-se. E aí vem, olha, tá vendo? Esse é o cadastro primeiro, que não é ainda a tua inscrição, é só o cadastro ao sistema. Aí depois você entra e faz a sua inscrição. Perfeito. Lá embaixo também tem a possibilidade de você entrar com o GovBR.
tá? Assim como todas as outras instituições, elas já estão trabalhando, né? Inclusive estaduais e tudo. Você hoje em dia tem uma única plataforma. Você tem uma o GovBR nacionalmente, o que está, se você já tiver, que geralmente tem, né? Você já tiver o seu GovBR, você pode entrar também com a opção do GovBR, que é uma outra facilidade. Perfeito. Em relação à questão da relação dos institutos federais. Com relação à relação, nós estamos com uma perspectiva muito boa. Recentemente, a reitora Rosana participou, juntamente com outros reitores da rede federal, do evento onde foi construído e foi dito, né, as questões do orçamento da rede federal. Então, nós recebemos um aporte também, já a perspectiva de aporte de recursos orçamentários. Então, nós sabemos que educação, ela se faz sim com amor, se faz sim com uma boa proposta pedagógica, mas ela precisa de dinheiro para funcionar. E esse dinheiro é o que paga a luz, é o que paga o vigilante, é o que paga os serviços, o salário, exatamente. No salário, geralmente, é aquela questão da despesa fixa, né? Mas quando você tem um corte orçamentário em custeio, quando você tem esse corte orçamentário, né, que muitas vezes nós escutamos falar, bloqueio de recursos da educação, o bloqueio aí falando para quem está nos assistindo, né? A gente às vezes pensa que o que significa isso? Isso significa que a instituição tem menos dinheiro para poder operar as ações que ela opera, que é de levar um curso lá para o interior, fazer um curso numa comunidade carente, claro, né, para gasolina do carro, para gasolina do carro oficial, para luz, né, energia elétrica, ar-condicionado, tudo isso funciona. É como se o governo mantivesse o professor alimentado, o reitor alimentado, mas com as mãos amarradas. Exato, né? Exato. Bela analogia. Então, nós precisamos para funcionar. Então, hoje nós recebemos essa notícia realmente com muito alívio e com muita esperança, porque a partir do momento que há um comprometimento de um aporte de recursos para nós, é uma garantia que a educação, esse serviço que nós oferecemos vai chegar lá para você que está precisando. Então, o IFAC vai ter condição de realizar ações para além do que ela já executa, né? Nós podemos, inclusive, expandir a oferta. E aí, o destaque especial, que até comentava com você, do nosso núcleo em Epitaciolândia, o nosso centro de referência em Epitaciolândia. Então, a novidade desse processo seletivo são 2 cursos técnicos subsequentes nessa unidade em Epitaciolândia. Primeira vez que nós estamos levando cursos técnicos no centro de referência em Epitaciolândia. Que bacana. Professora, o nosso tempo acabou. Queria que a senhora estendesse o abraço de toda a equipe do Gazeta Entrevista para a professora Rosana, que sempre está aqui conosco também, e para toda a comunidade do IFAC, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço e realmente gostei muito da participação da comunidade. Estamos à disposição. Qualquer pessoa, qualquer dúvida, pode ir até os nossos campi, qualquer campus do IFAC, para solicitar informações, que será muito bem recebido. Muito obrigado mais uma vez. Vamos para o intervalo, já voltamos.